Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e espero que vocês estejam bem animados para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade à semana 2. Hoje a gente vai aprender sobre multiplicação e divisão de um número decimal por potências de 10. Então, o que é potência de 10, gente? Potência de 10 são todos os números que é escrito com 1, acrescentado de zeros. Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Todos esses números são potências de 10, tá? Então, todo número que a gente escreve com 1, acrescentado de zeros, a gente chama de potência de 10, tá? Então, a multiplicação e divisão de um número decimal por potência de 10 é muito fácil, porque tem uma regrinha que a gente não precisa fazer a operação, você não precisa fazer o cálculo. É só você saber a regrinha e usar. Não só no número decimal, na multiplicação e divisão de um número decimal por potência de 10, pode ser de um número inteiro também por potência de 10, tá? Só que hoje a gente vai aprender com o número decimal, mas a regrinha é a mesma. Então vamos lá. Multiplicação de um número decimal por 10, 100, 1000, 10.000. Reticências por quê? Porque 100.000, 1.000.000, tá? Então, todos os números que é escrito com 1, seguido de zeros, é chamado de potência de 10, tá? Então, para multiplicar um número decimal por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, deslocamos a vírgula para a direita, respectivamente, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, eu vou explicar direitinho para vocês. Aqui eu coloquei até de vermelho para a direita, é porque vocês têm que guardar isso, que na multiplicação, a gente, quando eu estou multiplicando o número por 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, na multiplicação, a gente desloca a vírgula para a direita, tá? Então, por exemplo, olha, 2,24 vezes 10. Então, toda vez que eu estou multiplicando por 10, 100, 1000, 10.000 por uma potência de 10, o que a gente faz? A gente vai andar com a vírgula para a direita. Então, não preciso fazer a multiplicação, tá? Tem a regrinha que fica muito mais fácil para vocês fazerem sem fazer o cálculo, tá? Então, por exemplo, 2,24, vou escrever o número 2,24. A vírgula está aqui, né? Eu vou andar com a vírgula para a direita. Então, eu vou andar com a vírgula para cá, certo? Como eu estou multiplicando por 10, o 10 ele não tem um zero, então eu ando com a vírgula uma casa para a direita. Então, de acordo com o número de zeros que tiver, é o número de casas que eu vou andar. Como o 10 tem um zero só, eu vou andar com a vírgula uma casa para a direita. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar com ela para a direita, eu vou andar com ela para cá, né? Vou andar para ela para esse lado, para a direita, e eu vou andar uma casa. Então, uma e coloca a vírgula aqui. Então, agora eu vou tirar a vírgula daqui e vou colocar ela aqui. Tá vendo? Aí ficou 22,4. Muito fácil, não é? Então, quando eu estou multiplicando por potência de 10, é só a gente deslocar a vírgula para a direita. E o número de casas que eu vou andar vai depender de quantos zeros tiver essa potência de 10. Se tiver um zero, eu ando uma casa. Se tiver dois zeros, eu ando duas, certo? Então, vamos lá para o outro exemplo. 2,262 vezes 100. Então, eu estou multiplicando por potência de 10, né? O 100 é uma potência de 10. Então, quando eu estou multiplicando por uma potência de 10, na multiplicação a gente anda com a vírgula. Eu não queria colocar de vermelho, não, vou mudar. Na multiplicação, a gente anda com a vírgula para a direita, né? Não vamos esquecer disso. Então, se eu estou multiplicando, eu vou andar com a vírgula para a direita. Como eu estou multiplicando por 100, o 100 não tem dois zeros, então eu vou andar duas casas para a direita. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar uma, duas, e colocar a vírgula aqui. Vou tirar essa vírgula que estava aqui, que ela andou duas casas para a direita e foi parar aqui, certo?
Então, ficou 226,2. Então, é muito fácil a multiplicação por potência de 10. Agora, vamos lá, mais um exemplo aqui para vocês não terem nenhuma dúvida. 4,5 vezes 100. Então, aqui está o 4,5. Eu estou multiplicando por uma potência de 10, né? Porque o 100 é uma potência de 10. Se eu estou multiplicando, eu vou andar com a vírgula para a direita. Quantas casas que eu vou andar? Ó, o 100, ele tem 2 zeros. Então, eu vou andar 2 casas para a direita. Então, a vírgula está aqui. Eu vou andar para a área direita, eu vou ir para cá, né? A direita eu venho para cá, só que eu vou andar 2 casas. Uma não tem mais algarismo. Então, o que eu vou colocar para completar aqui? Porque eu não tenho que andar 2 casas, só que eu tenho uma casa só para a direita. Então, eu vou colocar um zero, a vírgula e um zero aqui. E a vírgula que estava aqui, ela foi parar aqui, porque andou 2 casas para a direita. Como eu só tinha uma casa, acrescento um zero. Tá? Então, a vírgula estava aqui, 1, 2, acrescentei um zero, vírgula, zero. O zero depois da vírgula, não precisa colocar vírgula, zero, tá? Então, a gente pode tirar que ficou 450, um número inteiro, tá? A vírgula e o zero depois da vírgula, não tem necessidade de colocar, tá? Agora, vamos ver esse número aqui, olha. 9,226 vezes 1.000. Eu estou multiplicando por uma potência de 10. 1.000 é uma potência de 10. Todo número que eu escrevo com 1 seguido de 0 é uma potência de 10. Se eu estou multiplicando por uma potência de 10, eu não preciso fazer os cálculos, porque tem uma regrinha. Então, é só deslocar a vírgula. Na multiplicação, eu vou deslocar a vírgula para a direita, certo? Então, a vírgula está aqui, eu vou andar com ela para a direita, então, eu vou andar com ela para cá, certo? Agora, vamos ver quantas casas que eu vou andar com a vírgula. O 1.000, ele tem 3 zeros, não é? Então, o número de zeros significa quantas casas que eu vou andar com a vírgula. Então, como o 1.000 tem 3 zeros, eu vou andar com a vírgula 3 casas. Então, a vírgula estava aqui, está aqui, eu vou andar com ela 3 casas para a direita. Por que para a direita? Porque eu estou multiplicando, tá? E por que 3 casas? Porque o 1.000 tem 3 zeros. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Colocar a vírgula e o zero aqui. Essa vírgula que estava aqui, ela andou 3 casas para a direita, 1, 2, 3, e foi parar aqui. Então, eu posso tirar daqui, coloquei aqui, certo? O zero depois da vírgula, não tem necessidade de colocar vírgula zero, tá? Porque o zero depois da vírgula não precisa colocar. Só se eu tiver só zero depois da vírgula, não tem necessidade. Então, posso tirar aqui. Opa, quer tirar o zero, né? Vírgula zero a gente pode tirar e ficou 9.226, certo? Então, é muito mais fácil vocês saberem essa regrinha do que fazer a multiplicação, não é? Agora, vamos ver a divisão. A divisão também tem uma regrinha. Para dividir o número decimal, é quase igual à regrinha da multiplicação. Só que na divisão, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, tá? A divisão é a única coisa que difere da multiplicação, é que eu vou andar com a vírgula para a esquerda, e a multiplicação eu ando para a direita. Então, para dividir o número decimal por 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante, deslocamos a vírgula para a esquerda. Vou colocar até o de vermelho aqui, para destacar, para vocês verem que quando eu vou dividir, a gente anda com a vírgula para a esquerda, tá? Respectivamente, 1, 2, 3, 4 casas decimais, de acordo com o número de zeros que eu estou dividindo, né? Então, vamos ver o exemplo aqui, olha, 256,17 dividido por 10. Então, eu estou dividindo por uma potência de 10. Então, eu vou repetir para 256,17. Como eu estou dividindo por uma potência de 10, na divisão eu ando com a vírgula para a esquerda. Então, a vírgula está aqui, eu vou andar com a vírgula está aqui, eu vou andar com ela para a esquerda, ó, para cá, tá?
Como o 10 está dividido por 10, o 10 tem um zero, então eu vou andar com ela uma casa só. Então, a vírgula está aqui, eu vou deslocar ela uma casa para a esquerda, uma, e vou colocar ela aqui. Então, vou tirar daqui e ela veio parar aqui, porque ela andou uma casa. Então, ficou 25,617, certo? Agora a letra B. Então, é muito igual à multiplicação, né? A única diferença é que, em vez de eu deslocar para a direita, na multiplicação a gente desloca a vírgula para a direita e na divisão desloca a vírgula para a esquerda, né? Então, olha, 456,53 dividido por 100. Então, eu vou repetir, 456,53. Como eu estou dividindo por um número que é uma potência de 10, o que é a potência de 10, gente? É quando eu tenho quando eu escrevo, tem um seguido de zero, tá? É potência de 10. A gente não tem necessidade de fazer a divisão. Tem uma regrinha que fica muito mais fácil de saber o resultado sem fazer a divisão. Como eu estou dividindo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, ela está aqui, eu vou andar com ela para cá, para a esquerda. Quantas casas decimais? Como eu estou dividindo por 100, o 100 não tem dois zeros, então eu vou andar com a vírgula duas casas decimais para a esquerda. Então, está aqui, eu vou andar 1, 2 e colocar a vírgula aqui, certo? Então, a vírgula estava aqui, andei duas casas decimais para a esquerda e coloquei a vírgula. Então, eu posso tirar agora essa vírgula que estava aqui, que ela foi parar aqui, certo? Como eu estou dividindo, eu ando com ela para a esquerda, tá? 3,5 dividido por 100. Então, peraí, vou escrever aqui. Vou escrever o 3,5 dividido por 100. Na divisão de um número por uma potência de 10, a gente anda com a vírgula para a esquerda, não é? Então, na divisão, ando com a vírgula para a esquerda. Então, ela está aqui, eu vou andar com ela aqui, ó, para cá, para a esquerda, certo? Quantas casas decimais? Como 100 está dividido por 100, o 100 tem dois zeros, então eu vou andar com ela duas casas decimais para a esquerda. Então, ela está aqui, vou andar uma, não tenho mais número aqui agora. Vou colocar um zero para completar, entendeu? Então, aqui, ó, a vírgula está aqui, vou andar com ela duas casas decimais para a esquerda. Uma, duas. Coloquei o zero para completar, coloco vírgula e coloco um zero aqui antes da vírgula, certo? Agora, então, vocês viram que a vírgula que estava aqui andou duas casas para a esquerda e veio parar aqui, ó. Então, eu vou tirar essa vírgula daqui agora, que ela andou para a esquerda duas casas e parou aqui, certo? Tem que colocar a vírgula e um zero, porque senão a vírgula não vai ficar sozinha sem um número antes dela, certo? Então, ficou 0,035. Vamos ver agora esse. 2,6 dividido por 10. Como eu estou dividindo por uma potência de 10, na divisão eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Como está dividindo por 10, o 10 não tem um zero só, então eu vou dar uma casa decimal. Então tá aqui a vírgula, na divisão eu ando com ela para a esquerda, eu ando com ela para cá, né? Como o 10 tem um zero só, eu vou dar uma casa decimal. Então, tá aqui, vou dar uma, coloco a vírgula e coloco um zero aqui. Então, eu vou tirar a vírgula daqui agora, que ela estava aqui, andou uma casa para a esquerda e veio parar aqui. Então, essa vírgula aqui vai sair, que ela mudou de lugar. Então, ficou 0,26, que a gente lê 26 centésimos. Lembra como que a gente lê? Duas casas decimais, centésimos, que vem de 100, né? Que tem dois zeros. Então, gente, é muito fácil, né? É só vocês guardarem a regrinha e fica muito mais fácil do que eu fazer a divisão. E vocês lembrarem, se eu estou dividindo por potência de 10, eu ando com a vírgula para a esquerda. Se eu estou multiplicando por potência de 10, ando com a vírgula para a direita. E o número de casas vai depender de quantos zeros tiver essa potência de 10, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, porque no PET de vocês, da semana 2, tem essa atividade para dividir e multiplicar por potências de 10.
Então é só vocês assistirem a aula com bastante atenção que vocês vão conseguir resolver. Até a próxima aula.